Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário. Essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, vamos extrair o máximo dessa palavra, exercitando o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Senhor Jesus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Lucas capítulo 15, versículo 7. Senhor Jesus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: A disciplina na igreja, parte 2. Senhor Jesus. A aplicação de uma disciplina exige muita sensibilidade e discernimento no espírito, pois necessita da consideração de duas questões: o grau de disciplina e a sua duração. Tudo deve ser segundo o espírito, pois o tempo da disciplina é determinado pelo Senhor. Portanto, os irmãos que têm de fazer isso devem ter essa sensibilidade no espírito e consultar ao Senhor. Senhor, qual é a disciplina? Qual a duração dessa disciplina? Ó Senhor Jesus. Quando Paulo aplicou a disciplina sobre aquele que estava numa situação de imoralidade na igreja em Corinto, ele a estabeleceu no espírito, em nome do Senhor e no poder de Jesus. Mesmo assim, o apóstolo considerou se o grau daquela disciplina teria sido forte demais. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O pecado daquele irmão gerou tristeza não somente em Paulo, mas em toda a igreja. Ainda assim, por mais que isso tenha acontecido, por mais que a disciplina tenha sido forte, ele pediu que a igreja confirmasse o seu amor para com aquele irmão. Portanto, querido leitor, aprendemos nessa passagem uma lição fundamental sobre a aplicação da disciplina. Ela não existe para descarregarmos a raiva sobre o irmão que tenha cometido sua falha, mas para trazer essa pessoa de volta ao Senhor.
Ó Senhor Jesus, na palavra também vemos que existem tempo e graus diferentes de arrependimento. Observamos isso no Evangelho de Mateus. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Quando Jesus diz que Tiro e Sidom já se teriam arrependido, caso tivessem visto os milagres que naquele momento fazia em Corazim e Betsaida, ele revela que as pessoas das duas primeiras cidades teriam se arrependido muito mais rápido do que as pessoas que estavam nas duas últimas. Por outro lado, quando afirma que as pessoas de Tiro e Sidom se teriam arrependido com pano de saco e cinza, ele se refere ao grau do arrependimento, que neste caso seria muito profundo. Portanto, Deus considera tanto o tempo que levamos para nos arrepender, quanto o grau de nosso arrependimento. Ó Senhor Jesus, querido leitor, se hoje você está em alguma situação negativa, em alguma situação de pecado, a pergunta que lhe fazemos é: até quando vai resistir, deixando de se arrepender? E qual o grau do seu arrependimento? Quando alguém comete algo que seja digno de arrependimento, e essa pessoa diz: ah, eu pequei, é verdade, desculpa aí, foi mal. Ó Senhor Jesus, você acha que ela de fato se arrependeu? Quando o irmão provoca um dano material a outra pessoa e se comporta dessa mesma maneira, podemos dizer que houve arrependimento? Cremos que não, pois um genuíno arrependimento não se resume a meras palavras, mas sempre produzirá frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso, devemos considerar não somente o grau e o tempo do arrependimento, mas também o grau e o tempo da disciplina. Ó Senhor Jesus, lembrem-se, o Senhor não nos quer condenar, Ele nos quer salvar. Essa é a visão que precisamos ter. Nosso desejo é que realmente tenhamos a realidade de uma igreja santa, e para isso temos de lidar com as situações irregulares, que possam contaminar a irmandade. Contudo, jamais devemos fazer isso com ira, mas cheios de amor. O objetivo da disciplina é levar o pecador ao arrependimento cabal e restaurar a comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo. Louvado seja Deus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente tem que perceber isso, né? Que se algumas situações não forem lidadas, né, vai haver contaminação. Como eu já compartilhei, né? Alguém vai vendo e fala: ah, isso é normal, porque fulano faz, né? Senhor Jesus. Então, principalmente quem está na liderança, né? Às vezes a gente vai ver certos irmãos fazendo certas coisas e a gente não vai poder fazer, né? Senhor Jesus. Quem está à frente ele precisa dar exemplo. Aí se alguém vier e falar: ah, mas fulano faz isso. Ah, peraí, mas você me vê fazendo isso? Você me vê agindo dessa maneira? Né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ter a ousadia às vezes que Paulo teve, né? Paulo falou para os irmãos: sede meus imitadores, como eu sou o imitador, né, de Cristo Jesus. Então a gente precisa aprender também a ter um procedimento, né? Não basta só falar, né? Não basta só ter uma boa palavra, uma boa explicação, né? Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, realmente a cumprir a palavra, a praticar, né, a ser modelo, a ser exemplo. Que aí as pessoas vendo situações negativas acontecendo, mas elas também estão vendo algo de positivo. O problema é quando não é visto isso, né? Senhor Jesus. Uma vez eu estava conversando com um irmão, né, que ele foi mandado lá pela denominação dele, né, ele foi mandado para um outro estado, né, para levantar uma igreja lá. Aí ele foi lá, né, com muito labor e tal, levantou a igreja lá, cooperou com os irmãos já estavam lá, né, e aí ele foi, né, fez a igreja crescer, né, e aí depois de um tempo, né, que ele já estava lá, né, aconteceu um grande escândalo lá, né, tinha um dos irmãos lá de frente, lá, ele acabou defraudando, né, aquela congregação, ele acabou roubando dinheiro, né, uma quantia grande de dinheiro, né, e aí, né, na época ele estava até viajando, ele foi
para outro lugar, e quando ele voltou, estava todo mundo horrorizado, né? Quiseram até bater nele, achando que ele estava envolvido no meio, né? Que ele também estava ali no meio da falcatrua ali, tinha roubado o dinheiro das pessoas, dos irmãos, né? E aí ele tentou explicar e tal, né? Mas não aceitaram, né? E aí no final ele acabou, né? Acabou essa congregação fechando, né? Alguns irmãos largaram, não quiseram mais o Senhor, foram para o mundo, outros foram procurar outro grupo, né? Outro lugar para reunir, né? Mas ele ficou com essa pendência, né? Poxa, né? E aí depois, né, estando como ele falou, né? Ele falou que ele ficou pensando, né? Senhor Jesus, o que eu fiz? Poxa, será que eu não dei testemunho para eles? Né? Será que o que faltou ali, né? Senhor Jesus, né? E aí depois ele, tendo comunhão com o Senhor, né, ele percebeu que ele levou muito conhecimento, né, muita coisa da palavra, mas ele levou pouca dependência do Senhor, porque ele mesmo não estava dependendo do Senhor. Ele estava preocupado em dar resultado, né? Poxa, fui enviado para cá para levantar uma congregação, para fazer uma congregação de tantos membros e tal, assim, né? Então ele estava muito preocupado com isso, então ele estava preocupado em agradar as pessoas, em trazer, né, aumentar o número e tal. E aí ele percebeu, poxa, faltou testemunho da palavra, faltou dar muito mais do que ensinamentos, mas dar exemplo, né? Senhor Jesus, né? E aí a gente fica com essa lição também, né? A gente precisa realmente dar exemplo, né? Procurar sempre levar os irmãos para o Espírito, né? E para isso a gente tem que estar no Espírito. A gente precisa ensinar as pessoas a tocar no Senhor. Eu já dei o meu testemunho aqui, né? Quando eu comecei, né? E aí eu comecei a ter dúvidas sobre certas coisas e comecei a perguntar para os irmãos. Poxa, irmãos, quanto a isso aqui, ó, os irmãos falam comigo, consulta o Senhor, exercita o Espírito, vai diante de Deus. E eu ficava assim, não, mas eu tô... Para que você está dificultando? Eu estou aqui perguntando para você me responder. Não, vai diante de Deus, vai orando. Porque às vezes, né, se a pessoa vai lá e te dá logo uma opinião, fala logo, você, amém, é isso mesmo, confirmou meu sentimento, tá tudo certo, agora eu vou me esforçar para praticar. Mas às vezes não é pelo Espírito, é pelo seu esforço, é pelo algo que você entendeu com a sua mente. Mas quando eu ia diante do Senhor, perguntava, né, e via o silêncio do Senhor, eu ficava ali, poxa, por que Deus não quer falar comigo? Por que não quer me responder? Pô, tem alguma coisa de errado então no meu coração, porque Deus não está querendo falar comigo, então você fica mais desesperado ainda. Aí o que acontece? Você se consagra mais, você se volta mais, você ora mais, você lê mais a Bíblia, você procura mais base, até que um momento vem o Senhor e fala com você. Aí sim você ganha aquilo de verdade. Não é o que você vai estar simplesmente fazendo com a mente. Você vai empenhar seu coração, você vai se empenhar de verdade. Não, é o Senhor que vai me falar. E simplesmente também se o irmão viesse me dar essa resposta, de repente mais para frente podia, né, olhar e falar assim, não, essa é a opinião dele. Né, mas quando é o Senhor que fala, precisa gerar em nós um arrependimento. É o Senhor que mesmo falou, olha, eu fiz vários sinais aqui, fiz milagres, dei palavra aqui. Se em outros lugares tivessem recebido essa mesma palavra, eles já tinham reagido, mas vocês não querem reagir. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ir diante do Senhor, Senhor, como é que eu estou diante do Senhor? Como que tá qual o grau da minha sensibilidade? Né, que ele fala em tempo, né, e grau, né, de arrependimento, né, e também tempo e grau de disciplina, mas eu também quero colocar algo aqui, né, como é que está o tempo, né, e o grau da nossa sensibilidade, né, ao Senhor, né, da nossa busca, né, quanto tempo você despende o Senhor, e quando você despende, né, qual o nível da sua concentração, da sua busca mesmo, né, tem coisas que às vezes você precisa buscar diante do Senhor, não é só por alguns minutos, é por horas, às vezes por dias, né? Você precisa gastar um bom tempo para que o Senhor possa falar com você, né? E eu aprendi isso, né? Hoje eu procuro passar isso para os irmãos. Aprenda a exercitar o Espírito, aprenda a consultar o Senhor. Tem coisas que até mesmo eu aconselho, eu mostro, eu falo, mas eu procuro sempre ensinar, olha, aprenda aí diante do Senhor, porque é isso que me manteve até hoje, né? Quando vem situações, né, situações negativas, situações disso, daquilo, né? Hoje, no que eu me apoio? Eu me apoio no Senhor. Eu aprendi a ir diante dele, né? Eu aprendi a ficar na presença do Senhor, aguardando a resposta. Eu aprendi, né, que o silêncio do Senhor não é algo bom, né? Quando Deus não te dá uma resposta sobre algo, né? Quando Deus não fala especificamente sobre algo com você, que você está perguntando para Ele,
é porque você não está preparado para a resposta. Você não está preparado porque você não está limpo. Então eu tenho aprendido, né, cada vez mais, e quanto mais você busca o Senhor, né, mais você vai vendo que você precisa se limpar. Por isso que Paulo fala, né, que ele era o principal dos pecadores, ele era o maior dos pecadores. Não é porque ele tinha cometido mais pecado que os outros, mas porque ele tinha estado mais tempo diante da luz do Senhor. Né, eu li também isso num livro já há um bom tempo atrás, que fala isso, né, se você, por exemplo, você tem uma camisa branca e outra pessoa também tem uma camisa branca. Às vezes você olha para sua camisa e fala, bom, minha camisa está branca. Mas é quando você compara a sua camisa branca com outra camisa branca, você fala, não, a minha camisa está encardida. Né, Senhor Jesus, depende do grau de clareza, do grau do branco. E nesse livro ele fala também da questão da luz. Às vezes quando você tem uma luz, né, que não é tão forte assim, você pode olhar, né, e olhar, não, a camisa está branca, está limpa. Mas se você aumentar o grau de luz, né, uma luz que expõe de melhor maneira o branco, você vai ver ali, ó, tem uma mancha aqui, tem uma manchinha ali, ó, tem um encardido aqui. Né? Mas às vezes você, na luz que você está acostumado, você não vê. Mas quando você bota uma luz mais forte, você consegue enxergar melhor. Né? Ó Senhor Jesus. Então, por isso que Paulo vê que ele era o maior dos pecadores, porque ele tinha se aproximado mais do Senhor, ele estava mais próximo da luz do Senhor. Então a gente não deve ficar a vida toda ali no mesmo patamar diante de Deus, a gente precisa estar sempre procurando se aproximar mais. Então precisa estar sempre indo diante do Senhor, Senhor, o quão próximo eu estou de Ti. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa aprender, né, no chegar diante do Senhor, né? E o próprio Senhor ele louva essa atitude, né? Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso que o Senhor fala da ovelha perdida, né? Tem 100 ovelhas, uma se perdeu, o Senhor ele deixa as 99 e volta para pegar aquela uma. Né, Senhor Jesus? Aí ele explica, né? Vai ter mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Né? Eu vejo esse versículo também e fico olhando e falo assim, Senhor, um dia eu quero estar nessa condição de justo, de não ter necessidade de se arrepender. Né, Senhor Jesus? Mas a gente crê que a gente vai chegar nesse patamar, né, de não precisar se arrepender de nada, né, quando a gente estiver lá diante do Senhor. Né? Então, por isso que a gente precisa ver essa questão do exercício do Espírito, né? A gente lidar, né, como foi falado ontem, a questão do pecado, né, da justiça e do juízo. Um dia eu vou estar diante do Senhor, né, e como o padrão que Paulo deixou para nós, por mais que eu consulte a minha consciência e veja que está tudo tranquilo, eu não posso me dar por justificado, porque quem precisa me julgar é o Senhor, então eu preciso aprender a ir diante dele. Né? Tem coisas que você está no seu viver, está tudo tranquilo, mas é quando você vai diante do Senhor, ó Senhor Jesus, o Senhor aumenta um grauzinho a luz, Senhor, agora eu estou vendo, tem uma mancha aqui. Ó Senhor Jesus, e aí você precisa lidar com aquilo, né? A gente precisa estar totalmente limpo diante do Senhor. Né? A igreja ela é sem mácula, sem defeito, sem ruga. Né? Tem que estar tudo limpo, esticado, né? Senhor Jesus. Né? Tudo ali sendo usado para o propósito de Deus, né? Senhor Jesus. Aqui a gente lidar, né, com essa questão de disciplina é algo muito sério, né? Como ele tocou aqui, precisa de nós estar no Espírito. Né? Quando nos é apresentada a situação, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Normalmente a primeira coisa que a gente faz é julgar, né? Isso aqui não pode, está errado, tem que fazer isso e tal e tal. Não, mas a primeira coisa que tem que fazer é realmente se voltar ao Senhor em oração, ver a melhor maneira, o melhor lugar para lidar com a situação de maneira adequada. Né? Senhor Jesus, qual a disciplina, né, que vai ser necessária? Né? Ó Senhor Jesus, né? Aplicar a disciplina não é fácil, né? Receber a disciplina também não é fácil. Né? Mas se a gente consultar o Senhor, Ele vai mostrar, né, a melhor maneira de lidar com a situação, porque como a gente viu, se não for lidado, isso vai contaminar outras pessoas. Né? A pessoa ali vai indo. Né? E também tem a questão do arrependimento. Né? Muitas vezes já aconteceu situações, né, de irmãos estarem envolvidos com situações de pecado, né? Você ir lá, conversar e tal. Aí parece que resolve a situação, parece que houve arrependimento. Mas aí tem o teste, né? Você chega ali num lugar onde tem vários irmãos ali, né? Às vezes, né, ali acabou a palavra, tem uma hora de recreação, aí tem os grupinhos, né? Aí sempre tem um grupinho ali dos que não querem nada, só querem bagunça, né? E tem um grupo daqueles que estão ali, compartilhando a palavra, desfrutando o Senhor. Deixa a pessoa solta, porque se ela for pro grupinho da bagunça,
o arrependimento não foi cabal, né? Senhor Jesus. Né? Então, às vezes não tem como você saber disso. Né? Só na hora dessas coisinhas assim você vai lá e percebe. Você pode fazer o quê? Deixa para a pessoa ir lá e ter a experiência dela, então você vai lá e chama. Poxa, não fica aí não, vamos mudar, né, de esfera, vamos para a esfera do desfrute, né? Trazer a pessoa para a esfera do Espírito, né? Senhor Jesus. E quando acontece a situação também, você precisa ver lá, preciso cuidar melhor dessa pessoa, aproximar mais, ter mais palavra, né? Senhor Jesus. Não adianta só ficar de longe observando, né? Querendo supervisionar as coisas. Como ele toca aqui, né? As situações acontecem, mas precisa haver também perdão, precisa haver também conforto, né? Senhor Jesus. Que a pessoa não fique isolada, não fique ali em excessiva tristeza, mas que ela veja o amor, né? O amor dos irmãos, né? Ali o querer trazer, né, para a esfera do Espírito. A disciplina não é para descarregar a raiva, né? A disciplina é para conduzir ao arrependimento, para levar a pessoa na presença do Senhor. Né? E a gente precisa ajudar, né? Ajudar a pessoa a estar na presença de Deus, para que possa realmente, né, haver uma mudança, né? Haver uma conversão. Né? Não adianta só a pessoa estar indo para lá e ficar andando, né, voltada ainda para a escola. Ela precisa se converter, ela precisa fazer uma volta de 180 graus. Né? E para isso a pessoa precisa da nossa ajuda. Né? Às vezes ela sabe que cometeu pecado, sabe o que levou, né, a ela aquele pecado, mas às vezes ela não sabe o que está enfraquecendo ela, para que ela ainda sinta atraída por aquele tipo de pecado. Né? Senhor Jesus, os pecados são recorrentes, a gente sempre tem, né, uma fraqueza para uma coisa ou outra. Né? Senhor Jesus, então a gente precisa identificar, né, as situações e aprender aí diante do Senhor, né? Ajudar também a pessoa a desfrutar, senão não adianta. A gente só ajudar a tirar a pessoa de uma situação, mas, né, Senhor Jesus. Né? Senhor Jesus. É igual uma pessoa que ela quer fazer dieta, mas aí vai no supermercado e compra, né, chocolate, compra bolo, compra biscoito, aí não adianta. Você tem que, se você facilitar itens que vão tirar aquela pessoa da dieta, ela não vai conseguir manter a dieta. Então tem que fazer o quê? Ó, vai no supermercado? Não vamos comprar bolo, não vai comprar biscoito, não vai comprar isso, não vai comprar aquilo. Para quê? Para a pessoa poder se manter focada. Né? E comprar itens, né, que vão ajudar ela. Se ela precisa comer mais verdura, enche a geladeira de verdura. Né? Tem que comer mais fruta, mais tal coisa. A sua geladeira tem que estar cheia disso. Né? A sua despensa tem que estar cheia dessas coisas. Né? E da mesma forma, para a pessoa não voltar para aquela situação, você tem que dispensar Cristo para ela. Ela precisa estar cheia do Senhor, senão ela vai voltar para a mesma situação. Né? Senhor Jesus. Né? O que a gente precisa, como tocou aqui, precisa trazer a pessoa de volta, Senhor. Às vezes a gente mostra algo e quer que a pessoa, depois disso, né, ela tome uma atitude e vá caminhando com as próprias pernas, mas às vezes não é isso que vai acontecer. Ela precisa ser levada para o Senhor, muito mais do que ver questão de disciplina, disso e daquilo, é realmente levar a pessoa a desfrutar o Senhor. Né? Se a pessoa estiver ali sempre desfrutando, sempre se voltando ao Senhor, né, ela vai estar sempre considerando, né, as situações, vai ver também, né, ali o amor do Senhor, né, refletido em nós, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como tocou aqui, né, traz uma pergunta aqui que a gente não deve ver isso aqui para o outro, né? Tem sempre que ver para nós. Né? Ele pergunta aqui, né, se hoje você está em alguma situação negativa, em alguma situação de pecado, a pergunta é a seguinte: até quando você vai resistir deixando de se arrepender? Né? E qual vai ser o grau do seu arrependimento? Às vezes a gente resiste, né? Às vezes você tem, né, problema A aqui para resolver, o problema B, não, vamos tratar lá do F, lá, deixa o A e o B aqui quietinho, né, Senhor Jesus. Mas uma hora você vai ter que mexer com ele, né? Então a gente não pode ficar adiando essas coisas. Assim que o Senhor nos der a oportunidade, a gente precisa aproveitar aquela oportunidade, aquela hora. A gente não sabe, né, se a gente vai ter outra oportunidade. Ó Senhor Jesus, eu estou falando, não é lidar problema nos outros, é problemas nossos, né? Quando o Senhor nos expõe, e precisa ver a oportunidade de ser salvo ali naquele momento. Se cada um aprender a lidar com situações, não vão precisar de terceiros, não vai precisar de Deus usar outras pessoas para isso. Ó Senhor Jesus, então vamos aprender, né, a tocar no Senhor, né, a ter um arrependimento cabal, né, a gente ficar livre daquela situação, né, de coisas que possam desencadear isso. Né, como? Comendo mais de Cristo, né,
Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então vamos tocar diante do Senhor, né? Fazendo as coisas sempre motivadas pelo amor, né? Senhor Jesus, para restaurar a comunhão com o Senhor, ver como é que está, né, a nossa comunhão com o Senhor, se precisa algo ainda ser restaurado, algo precisa ser restaurado entre os irmãos. Vamos ficar encorajados, tudo isso é para o nosso bem, para a nossa salvação. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.